Oi, Manu, tudo bem? Obrigado por participar de mais uma análise psicológica aqui do Crimes para Dormir. Por favor, se apresente de novo. Oi, Gabi, boa noite. Então, para quem ainda não me conhece, acho que quem acompanha o Crimes já me viu por aqui, mas para quem ainda não me conhece, eu sou psicóloga Manuela Parente. Sou formada em psicologia pela UEM e pós-graduada em clínica psicanalítica pela UEL. Já atuo na área há 4 anos e trabalho essencialmente na área clínica. Então, hoje o meu trabalho é essencialmente a psicologia clínica mesmo. Então, hoje a gente vai fazer a análise psicológica do Nathanael Buffalo, que foi o assassino da Márcia Constantino em 2007. Manu, como é possível analisar o comportamento do Nathanael? Gabi, eu acho que a gente pode acabar colocando o Nathanael como um pedófilo, primeiramente. Então, o pedófilo é aquele que tem atração, desejos, fantasias sexuais com a criança, ou o pré-púbere, né, o adolescente. Então, basicamente, desejos sexuais pela criança e pelo adolescente. O que a gente vê é isso. Ele já tem, na história dele, segundo o que a gente viu nas reportagens jornalísticas, ele havia passado pela polícia e ficado preso por conta do estupro de uma garota de 15 anos. A ex-esposa relata que se divorciou dele também por conta de uma suposta tentativa de abuso sexual de uma sobrinha de 7 anos. E ele fala muito claramente na entrevista que nós vimos que ele sentiu desejo pela Márcia e acabou cometendo essa atrocidade. Eu acho que a gente poderia classificar ele como um clássico pedófilo, mas nem todo pedófilo mata. E foi o triste fim da Márcia. Um pedófilo e homicida. Então a gente também pode dizer que ele é perverso, mas a gente entra nisso daqui a pouco. Perguntaram, né, por que ele matou, por que ele abusou dela. Ele falou porque ele quis. É uma coisa bem pesada. Sentiu desejo sexual por essa criança e chegou a cometer esse crime bárbaro. Nos relatos da polícia e também nas matérias jornalísticas, Buffalo ele demonstrou muita frieza nas coletivas de imprensa e até mesmo no momento do interrogatório. Só que assim, mesmo ele dizendo que ele estava arrependido, ele disse que estava arrependido quando ele lembrou dos filhos dele, e aí ele falou, se alguém fizesse isso com meus filhos, eu mataria. Psicologicamente falando, é possível se arrepender e mesmo assim ser indiferente ao crime? Na verdade, o que a gente vê? Segundo o que ele mesmo relatou, ele matou a Márcia porque ele teve medo de que ela contasse. Então ele matou a Márcia numa tentativa de se defender, de não ser incriminado novamente, o que ele falhou com bastante sucesso. Então, na verdade, ele matou para se defender. Na verdade, por que ele fala que ele está arrependido? Porque ele sabe que é socialmente aceitável, que o socialmente esperado é que ele se diga arrependido. E talvez quando ele pensa nos filhos, ele até como pai esteja arrependido. Mas naquele momento em que ele abusou daquela criança, em que ele violou daquele cadáver, eu acho que isso é uma das coisas mais chocantes, né? Ele violou o cadáver da Márcia. Mostra aí também uma perversidade muito grande. Até uma psicopatia, a gente pode falar. Né? Então, muita frieza mesmo. Talvez como pai ele até soubesse que não é socialmente aceitável o que ele fez. Ele tem noção do tamanho da atrocidade que ele cometeu. Sobre isso da violação do cadáver, a gente pode considerar ele um psicopata, porque assim, até o momento que ele chegou, ele disse que até o momento que ele chegou para deixar a Márcia lá, ele não achava que ela estava morta. Ele só foi perceber que ela realmente estava morta quando ele deixou ela no milharal. Só que mesmo assim, ele abusou novamente dela já morta, né? A gente pode considerar ele um psicopata por ter essa atitude mesmo sabendo que ela já estava morta? Sim, ele só pensou ali no prazer dele, no desejo dele. A principal característica da perversão é isso, pensar no próprio prazer a qualquer custo, é ignorar o sentimento do outro, é ignorar, apenas focar no próprio prazer, na própria realização de desejos, custe o que custar e não importa o que vai custar para o outro. Então, já que você está falando de perversidade, você pode explicar o que essa
é essa perversidade que ele apresenta? E o que seria essa perversidade? Basicamente, a estrutura perversa é isso. É um simples desejo de atender aos próprios impulsos, sejam eles sexuais ou não importando o outro envolvido nessa situação. Então, não importava que era uma criança, se ele só tivesse estuprado a Márcia e não tivesse matado, ele causaria inúmeros danos para ela, e ele tinha essa noção. Inclusive, ele tanto tinha essa noção que houve um relato de que ele foi abusado na infância. E ele fala que isso deixou grandes marcas na vida dele. A perversão também se caracteriza por um desvio da finalidade sexual, e a finalidade sexual dele é uma finalidade sexual com objetos infantis, o que é um crime também, um desvio. Então é por tudo isso que ele se caracteriza como perverso. E uma psicopatia também por essa frieza, esse narcisismo, pensar só em si mesmo. A gente vê que o Nathanael pensou apenas no próprio prazer e em se defender. Então, atender ao seu impulso sexual e também se defender de uma possível prisão. E por isso que ele mata a Márcia. Ele visitou os pais da Márcia e ainda foi no velório da menina, dizendo que o culpado... Ele disse pro pai dela que o culpado seria preso e que as coisas iam ficar tudo bem, que eles não precisariam se preocupar. Isso também demonstra algum tipo de psicopatia, de ir no velório, de ver ela morta e ver o sofrimento dos pais dela, por exemplo? Demonstra, Gabi, mas eu acho que nesse ponto ele foi muito mais tentar buscar um álibi mesmo, tentar sair do rol dos possíveis suspeitos. Essa presença ali no velório, porque o visualizar ela morta, ele já tinha visualizado, inclusive violado. Sim. Então, eu penso que ele esteve ali apenas para buscar se defender mesmo, para sair do rol dos possíveis suspeitos, porque socialmente falando, um possível suspeito não teria essa conduta. Sim. Mas é muita frieza. É uma perversão e psicopatia bem clássica mesmo. Só que eu não sei se a gente pode classificar ele exatamente como um psicopata, e gosto de falar aqui algo que eu friso em todos os casos. A gente não está dando um diagnóstico, porque nós não o ouvimos. Eu não tive contato diretamente com ele. E, eticamente, eu não posso dar um diagnóstico sem nunca ter ouvido e avaliado essa pessoa. Eu estou me baseando em fatos. Exatamente. Uma análise dos fatos jornalísticos, daquilo que eu peguei de informações da imprensa. Então, eu não posso dar um diagnóstico. Mas, se a gente for observar, ele tem alguns traços de psicopatia, mas não é aquele psicopata clássico. Ele nunca tinha sido envolvido em um homicídio. Assim, nunca se provou. Até então ele não tinha nenhum envolvimento com nenhum homicídio, mas ele tinha delitos com relação a estupro, outras crianças, então muito mais relacionado à pedofilia mesmo. Possivelmente a Márcia conhecia ele, né? Os pais conheciam, então possivelmente a Márcia conhecia, e foi por isso que ela confiou nele. Então, para quem tá ouvindo, vendo a gente, como alertar as crianças quanto a isso? Por exemplo, não confiarem nas pessoas, nem mesmo se forem pessoas conhecidas. Algo que eu gostaria de frisar, a partir desse caso, e eu acho que fica como alerta para a sociedade em geral, tanto os abusos sexuais infantis, quanto esse tipo de crime, homicídio, eles geralmente são cometidos por pessoas próximas da criança. Às vezes a gente tem aquela ideia de que o estuprador, ele tá fora de casa, ele é um monstro que vem da rua, e na verdade não é isso. Muitas pesquisas mostram que os abusos sexuais infantis acontecem com pessoas de confiança da família. Padrasto, primo, padrinho, avô, tio, dentre outros. A criança tem que saber o que é abuso sexual. Então, como que a gente começa? Desde pequenininho, ensinando a criança a nomear suas partes íntimas, ensinando a criança que não pode haver nenhum tipo de manipulação, explicando os limites do corpo. Começa aí, desde pequenininho. Então, a criança tem que saber nomear suas partes íntimas. Em segundo lugar, explicar os limites, até onde um adulto pode ir quando ele vai fazer a higiene daquela criança. Sem medo de assustar essa criança. A criança precisa estar informada. É importante também ter sempre uma supervisão, né? Nunca deixar essa criança sozinha com um adulto. Um adulto assim que esteja de fora, né? Tem caso de pai que estupra filho. Então, como saber isso? É um pai. Então, precisa ficar atento com manifestações da criança, como ansiedade excessiva, dores de cabeça, medos excessivos, uma autoestima muito baixa, uma autoimagem muito negativa. Isso são sinais de alerta. Precisa estimular essa criança de que ela nunca pode, então, entrar no carro do amigo do papai,
entrar no carro do amigo do vovô, sempre pedir permissão para seus pais, sempre informar onde está indo, porque nesse caso o Natanael era um amigo da família, né? E a Márcia pode ter confiado nele por conta disso. E ensinar a criança todos os tipos de discurso que podem seduzi-la. A criança ela tem que estar informada, informação é o principal. E a segunda coisa é criar uma relação de confiança com essa criança. Então, sempre deixar claro que ela pode contar tudo, que ela não vai ser punida. Ela precisa ter uma pessoa em quem ela confie, para que, caso algo esteja acontecendo, ela confie que ela pode se abrir, que não vai ter nenhum tipo de punição, de retaliação. Mas as crianças precisam ser informadas e precisam ter um vínculo de confiança para que elas possam se abrir caso esteja acontecendo algo com elas. Mas, infelizmente, poucos casos também são reportados para a polícia, porque muitos são feitos dentro de casa, e isso é muito triste. E muitas pessoas ainda hoje, infelizmente, encobrem esses casos. Sim, em virtude de um nome de família, né, de uma família estruturada perante a sociedade, muitos casos não são denunciados. Então, isso é uma realidade muito triste e essas crianças precisam estar informadas e precisam saber se defender. Manu, muito obrigada novamente pela análise, pela aula que você deu, pelo conselho e não sei nem como dizer sobre alertar as crianças. Espero poder contar com você em outras análises psicológicas que vêm pela frente. Obrigada você, Gabi, pelo convite e pode contar comigo para as próximas. Até mais. Tchau, tchau. Ei, pera, não acabou ainda não. Eu vim aqui pra te pedir uma grande ajuda. Se você gosta do projeto Crimes pra Dormir, gosta dos vídeos do Spotify também, eu fiz uma conta no Padrim. Se você quiser doar, nem que seja qualquer R$1 pra me ajudar a continuar com esse projeto, eu vou ficar muito feliz. É só procurar lá no Padrim Crimes pra Dormir e fazer sua doação mensal, tá? Muito obrigada. Tchau.